Seja bem-vindo ao novo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Com as eleições presidenciais à vista, numa fase em que decorrem os debates entre os candidatos nas televisões, o tema não escapa à análise do cronista do Expresso. E esta semana percorremos os direitos e os deveres do presidente. A conversa arranca dentro de instantes. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Ora viva, Miguel! Viva, Paula! Quem tenha ouvido alguns candidatos por estes dias pode ter ficado com a ideia de que as áreas de intervenção do presidente no país são maiores do que acontece na realidade. Ao longo dos anos, os diversos chefes de Estado têm partilhado a mesma interpretação sobre os direitos e os deveres presidenciais. Para o seu artigo no Expresso, o Miguel consultou a Constituição e relembra a definição concreta da função. Agora proponho que a partilhe connosco. Bom, está no artigo 120 da Constituição, fundamentalmente, compete ao Presidente e compete exclusivamente ao Presidente representar o Estado, garantir a independência nacional, garantir a unidade nacional, garantir o regular funcionamento das instituições democráticas e ser o chefe supremo das Forças Armadas. Isto é o fundamental, está no artigo 120. A minha tese é que são demasiados poderes para a prática que tem sido seguida. Ou seja, parte-se do princípio e correto que o Presidente da República não chefia o Governo, ao contrário do que acontece em França, por exemplo, só participa em reuniões de Conselhos de Ministros por convite do Primeiro-Ministro. Portanto, ele não tem que ver com a governação do dia-a-dia, nem com a orientação política que é dada à governação do país, mas todos esses poderes que lhe vêm do artigo 120 e o facto de ser eleito por sufrágio universal, sendo a única eleição unipessoal que temos, a meu ver, dão ao Presidente muito mais poderes, ou deveriam dar, do que aqueles que normalmente estamos habituados a vê-los exercer. Portanto, com esse caderno de encargos traçado, o Presidente podia ir além da chamada magistratura de influência, mas isso não acontece. E porquê? Pois, eu penso que por uma atitude defensiva. Houve um certo trauma com a revisão constitucional do tempo dos Aralianos, que retirou vários poderes ao Presidente e a partir daí criou-se, digamos, uma espécie de consenso de que o Presidente devia evitar a todo custo interferir na esfera do Governo para que não soasse uma condução do país a duas vozes, o Presidente com as suas ideias e o Governo com a sua prática. Mas, a meu ver, nós temos um sistema semipresidencial e um sistema semipresidencial é por natureza conflituoso, ou propenso ao conflito de competências. Mais ainda, se o Presidente é eleito por sufrágio universal, porque se ele é eleito por sufrágio universal direto e não pode exprimir na presidência, nem pode agir em função das ideias que defendeu durante a campanha eleitoral e pelas quais nós votámos nele, então, a meu ver, não faz sentido uma de duas coisas. Ou que ele tenha esses poderes, ou que ele seja eleito por sufrágio universal direto. Essa é uma ideia de que eu queria falar consigo um pouco mais à frente. Eu ainda voltava à questão da essência da função. Admite no atual leque de candidatos com possibilidade de exercer o cargo alguém com perfil para romper com essa prática tradicional que tem sido exercida? E já agora, quais é que podiam ser as consequências disso? Bom, há um que eu admito poderia romper com certeza com o André Ventura, mas esse não romperia, esse romperia com o próprio sistema democrático, a meu ver, que é bastante mais grave. Portanto, não desejamos de maneira nenhuma que ele esteja em posição de o fazer. Quanto ao resto, eu acho que não, e aliás a minha reflexão neste texto parte exatamente da observação dos debates presidenciais e do cuidado que os candidatos têm em não pisar terrenos do governo, para que não digam você está na eleição errada, que é aquilo que se diz ao André Ventura, que está na eleição errada, porque no fundo ele quer ser primeiro-ministro, mas ele quer ser tudo ao mesmo tempo. Portanto, vamos pôr o André Ventura de parte, porque é de facto um caso à parte. Todos os outros têm medo de ser acusados de ter qualquer espécie de intervenção conflituosa com o governo, mas isso significa que no fundo estão-se todos a candidatar a estátuas da República.
E eu dou exemplos no meu texto. Por exemplo, para mim, o acordo ortográfico da língua portuguesa põe em causa a independência nacional, porque não há nada mais importante num país do que a língua que o une. E o acordo que nós firmámos com com o Brasil e com vários países dos PALOPs, jamais deveria ter sido deixado passar por um presidente. E isso obriga a que o presidente possa vetar tratados internacionais e não apenas assiná-los de cruz depois de ratificados, negociados pelo governo e ratificados pela Assembleia. Esse é apenas um exemplo. Também acho, outro exemplo, que a independência nacional e o comando das Forças Armadas são postos em causa quando o governo decide, sem ouvir o presidente, que vamos passar a gastar 5% do nosso orçamento em defesa. Até porque é que serve dizer que o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas e o garante da independência nacional? Não sei. Essas são questões que o levam, por exemplo, à tal ideia de que falava há pouco, que deixou no ar, que é que sentido faz elegermos um presidente por sufrágio universal? Não seria mais adequado ser escolhido em colégio eleitoral? Acha que alguma vez o país vai estar preparado para isso, Miguel? Nós vivemos com esse sistema num Estado Novo, desde 1958. Em 58, o Humberto Delgado ganhou a eleição a Américo Tomás, foi roubada a eleição, e a partir daí o Estado Novo apanhou um susto tão grande que passou a ter um colégio eleitoral. Há vários países onde existe um colégio eleitoral para eleger o presidente, são os países onde o presidente, de facto, é apenas um notário do regime e representa o Estado protocolarmente. Aliás, quer dizer, até por iniciativa de Jorge Sampaio, criou-se um grupo chamado Grupo de Arraiolos, que era o grupo dos presidentes que não mandam em coisa nenhuma, entre os quais estava Portugal, mas apesar de tudo, no nosso sistema, o presidente manda muito pouco, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, e isso leva a grandes decepções em relação ao desempenho dos presidentes, porque as pessoas imaginam sempre que ele pode fazer mais do que de facto pode. E podia, porque o nosso sistema, apesar de tudo, o nosso sistema presidencial não é igual ao da Suíça. O presidente suíço tem tão poucos poderes que muda-se a cada 6 meses, por exemplo. Cada 6 meses roda o presidente da Suíça. E nós, dentro do grupo de arraiolos, de facto, Portugal é aquele país em que o presidente tem mais poderes na Constituição. Simplesmente não os usa. Não os usa porque se criou esta doutrina de que é mais prudente que ele não os use. Mas então eu pergunto-me, se assim é, porquê é que se lhe conferem estes poderes, que a meu ver são imensos, e porquê é que se lhe confere o direito de ser eleito por sufrágio universal? Uma das duas coisas está errada. Há aqui, na sua opinião, um meio caminho entre uma coisa e outra, ou seja, entre ser, como escreve no seu texto, parecer que estamos a ouvir candidatos que estão num concurso de misses, não é? E por outro lado, haver uma intervenção mais musculada. Que meio caminho pode ser esse, Miguel? Eu não defendo o fim da eleição do presidente por sufrágio universal, porque eu vejo o presidente como um garante último de derivas antidemocráticas, de conflitos inúteis, etc. Ou seja, aquele ditado que o Mário Soares disse, que a sabedoria do povo é nunca pôr todos os ovos no mesmo cesto. Eu acho saudável que nós tenhamos uma maioria para governar e um presidente que não coincide com essa maioria. Isso não os obriga a estar em conflito permanente, mas faz do presidente, de facto, um vigilante ativo do cumprimento da Constituição e não simplesmente um vigilante protocolar, representante de uma coisa que representa, mas sobre a qual não pode agir. Faz uma maior confusão que um candidato presidencial seja eleito sem dizer o que é que ele pensa sobre o pacote laboral, o que é que ele pensa sobre os 5% que vamos gastar em defesa, o que é que ele pensa sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde. Com certeza que ele tem que dizer o que é que pensa sobre isso. Não pode ter medo de dizer o que pensa, porque vão achar que ele quer governar. Não, ele não quer governar. Ele quer vigiar o governo, vigiar a condução do país. Eu acho, por exemplo, para voltar atrás um pouco, um dos casos em que, a meu ver, o Presidente devia intervir muito mais vezes é no funcionamento da Justiça. Há coisas que se estão a passar na Justiça, nomeadamente na condução dos inquéritos de crime por parte do Ministério Público, que, em minha opinião, violam flagrantemente as regras do Estado de Direito, a que o Presidente tem que vigiar. E, portanto, deve fazê-lo mesmo, deve ter poderes, por exemplo, para demitir o Procurador-Geral da República, independentemente da vontade do Governo. Isto, a meu ver, decorre dos poderes que lhe são dados pela Constituição. Mas se não se concorda com a minha opinião,
que é tornar claro o reforço dos poderes presidenciais, então, das duas uma, ou se muda o artigo 120 e se retira parte desses poderes, ou então altera-se o sistema de eleição do Presidente da República, deixa de ser por sufrágio universal e passa a ser por colégio eleitoral. E isso leva-me a perguntar-lhe, uma semana depois do arranque dos debates nas televisões com os diversos candidatos, que eu não sei se tem acompanhado com muita atenção ou não, mas admito que esteja a par do que têm sido as opiniões trocadas, se alguém veste melhor esse papel que acha que é o mais importante para o Presidente nesta altura. É uma pergunta difícil. E quem é que eu vou votar? Não, a pergunta não tem a ver com isso, tem a ver até com uma questão de gestão dessas expectativas, ou seja, se alguém está a corresponder de alguma maneira a esse perfil. Eu acho que há dois candidatos, estamos a falar dos candidatos, pronto, que contam, não é? Porque o seu candidato, Catarina Martins, Jorge Pinho, Pinto. são candidatos que não vão contar para a decisão final, não vão interessar. Agora, naqueles que contam, naqueles que podem ou ir à segunda volta ou perturbar o resultado de alguém que pudesse ir à segunda volta, há dois para mim que claramente estão em concurso de misses, que é António José Seguro e Marcos Mendes, quer dizer, é quase, não me toquem, eu não disse coisa nenhuma sobre coisa nenhuma, pelo amor de Deus, eu só quero estabilidade, eu só dou segurança, eu só dou experiência, quer dizer, e eu pergunto porque é que as pessoas votaram neles? É evidente que a gente pode dizer, olha, estes não trazem nenhum mal ao país, estes não ameaçam nenhuma crise política, porque como não pensam nada sobre coisa nenhuma, são inócuos. Mas eu pergunto, é para isso que elegemos um presidente? Pode ser uma estratégia também eleitoral, pelo menos até à primeira volta, digo eu. Sim, claro. Quer dizer, não sei como é que, repare, por exemplo, a eleição de 1986 entre Freitas do Amaral e Mário Soares, claramente que havia ali uma disputa ideológica, como antes tinha havido na primeira volta uma disputa ideológica dentro dos candidatos de esquerda, entre Salgado Zenha, Mário Soares, Maria de Lourdes Pintacilgo. Claramente nós sabíamos o que é que estava ali em causa. Isso tem-se vindo a diluir com o tempo cada vez mais, e embora a gente possa dizer que Cavaco Silva era um presidente de direita, Jorge Sampaio era um presidente de esquerda, Marcelo não era nem uma coisa nem outra, ou era ambas as coisas, na verdade nenhum deles, uma vez na presidência, atuou de forma coincidente com as ideias que tinha, nem sequer Cavaco Silva. Quer dizer, todos eles se auto-apagaram voluntariamente para não serem acusados de criar perturbação institucional. Essa revisitação da história, nomeadamente do confronto presidencial em 86, ainda vai ser tema para nós falarmos neste podcast, fica já prometido, até porque passou por si. E eu queria muito ouvir sobre esse assunto. E das presidenciais, voltaremos certamente a falar nos próximos tempos, à medida que nos aproximamos da data das eleições. Agora é a altura de mudar de tema e entramos na política internacional, que é, como quem diz, no improviso. Donald Trump manifestou esta semana confiança de que um acordo para o fim do conflito na Ucrânia esteja para breve. A União Europeia participou nas negociações com o secretário de Estado americano sobre o plano de 28 pontos, falou-se em progressos sólidos e inovadores. Kiev espera agora uma visita de Zelensky aos Estados Unidos para tentar finalizar o que falta, e ainda faltará bastante, e chegar a um acordo. E, pelo meio, ficámos a conhecer a fuga para a imprensa de uma conversa telefónica entre o enviado dos Estados Unidos a Moscou, que levanta questões sobre o papel americano. Estamos mais perto, Miguel, acha, de encontrar uma solução para a guerra? Eu acho que sim, não propriamente pelo papel que está em cima da mesa, mas pelo momento, ou seja, esta iniciativa americana, que está aos 28 pontos, que muita gente disse que pareciam ditados escritos diretamente em Moscou, e a revisão desses 28 pontos e a sua passagem apenas para 18, creio eu, depois de que os Estados Unidos e a Ucrânia tenham renegociado o que estava em cima da mesa, criaram um momento como nunca tinha havido antes, um impulso em direção a um acordo de paz, que eu acho que é suficientemente forte para levar os vários países envolvidos a perceberem que este é o momento de tentar chegar a um acordo de paz, e que se ele falhar outra vez, será uma imensa desilusão e terá um imenso custo político para quem não quiser assinar o acordo. Eu parece-me a mim, neste momento, claro que a Ucrânia está mais desejosa de um acordo de paz do que está a Rússia, por uma questão de facto essencial e natural, é que a Rússia está por cima na guerra
E, portanto, quem está por cima custa-lhe mais parar as hostilidades no momento em que está a haver a vitória ao alcance. Mas, mesmo do ponto de vista russo, recusar um acordo, ou exigir um acordo tal e qual como foi a primeira versão cozinhada entre Moscou e Washington e não sair daí, terá custos políticos muito fortes, porque eu acho que acima de tudo Moscou quer ter boas relações com Donald Trump. Isso parece-me a mim óbvio, eles não querem perder essa vantagem, e é uma vantagem, sobretudo no momento em que toda a Europa hostiliza a Rússia, conseguir ter os Estados Unidos como parceiro comercial, diplomático, económico da Rússia será um grande trunfo para Vladimir Putin. Por outro lado, a Ucrânia está confrontada, como disse bem Zelensky, entre uma questão de dignidade, que é não cedemos nada, ou uma questão de não só continuarem uma guerra que não tem saída vitoriosa à vista, como perderem o apoio militar de um aliado como os Estados Unidos. E a Ucrânia também não pode perder a empatia dos norte-americanos, neste caso, não é? Portanto, há aqui uma gestão, um bocadinho gelo fino, não é? Nesta altura, em termos diplomáticos. Agora, como eu digo, eu acho que nunca estivemos tão próximos do momento adequado, a não ser no início logo do conflito, que chegou-se a um acordo, já falei disto aqui no Expresso, chegou-se a um acordo em Ankara que foi boicotado por Boris Johnson e pelo Ocidente. Mas tirando esse momento inicial, nunca ao longo destes quase 4 anos houve um impulso tão grande para chegar a um momento de paz. E isso, devo dizer, goste-se ou não, reconheça-se ou não, é mérito de Donald Trump e dos seus métodos de persuasão. Agora, deixa-me só dizer uma coisa, eu acho que a entrada da Europa aqui em cena só atrapalha. A Europa só está a atrapalhar, nunca mexeu uma palha para tentar chegar a um acordo de paz, e agora até parece que quer boicotar o acordo de paz, porque eles falam em nome dos interesses da Ucrânia como se tivesse uma procuração para representar a Ucrânia, e falam antes, durante e depois do próprio Zelensky se pronunciar, e falam para além dele. E uma das razões onde está criado o conflito, por exemplo, é em relação aos célebres dinheiros russos que estão cativados em bancos ocidentais e congelados por decisão da União Europeia. Ora, não há mecanismo jurídico para confiscar esses bens. Trump, que é um negociador que está sempre a ver o que é que pode ganhar, já negociou com Vladimir Putin o tal acordo, a primeira versão do acordo feita, que parte do dinheiro seria usado para reconstruir a Ucrânia, financiando os esforços de reconstrução dos Estados Unidos. Ou seja, o mesmo que se passou depois da guerra contra a Sérvia em Belgrado. Os Estados Unidos destruíram Belgrado, neste caso é a Rússia que destruiu a Ucrânia, e depois as empresas americanas apareceram a reconstituir, sendo pagas para isso. Trump já está aqui a ver a jogada, que é, vão ser empresas americanas a reconstruir a Ucrânia, se calhar algumas delas pertencentes à organização de Trump, e isso será pago em parte com o dinheiro que os russos têm na Europa. Ok, é uma saída. O que é que a União Europeia agora vem dizer? Não, o dinheiro é nosso. O dinheiro não é nem dos russos nem dos americanos, o dinheiro é nosso. Nós vamos diretamente dar o dinheiro todo à Ucrânia nos próximos 3 anos. Ora, isto é uma vontade de complicar as coisas, se não mesmo de boicotar o acordo, e a Paula sabe que eu tenho sido altamente crítico da gestão da União Europeia, dos líderes, da atuação dos líderes europeus, não só neste caso, como também no caso da guerra de Israel em Gaza e muito mais coisas, e cada vez sou mais crítico. Acho que os líderes europeus de facto vivem numa bolha de alucinação que não existe, quer dizer, e por vontade deles esta guerra continuaria indefinidamente, desde que os americanos fornecessem o essencial das armas e os ucranianos fornecessem o essencial dos mortos. Para terminarmos, o Miguel considera que a União Europeia, já o disse várias vezes, chega muito tarde a este processo de negociação, mas não vale mais tarde do que nunca? Não, mas é que o problema é que ela só existe para atrapalhar, ela só entra nas negociações para atrapalhar, porque, vamos lá ver, se a União Europeia tivesse em algum momento aparecido com um plano de paz para a guerra da Ucrânia, que não, mesmo que não fosse aceitável por Moscou, agora podia contrapor o seu plano de paz ao plano americano e dizer não, o vosso plano está errado, o nosso é que está certo. Só que a União Europeia nunca mexeu uma palha para chegar a qualquer acordo de paz. Aliás, nem pode, porque como desde o princípio não faz mais nada se não hostilizar a Rússia e aprovar pacotes de sanções à Rússia, já vai em 29 ou em 30, não está em posição de ser um negociador. Mas poderia ter
enunciado as linhas gerais daquilo que achava que seria um acordo de paz decente e aceitável para a Ucrânia. Não o fez nunca. E agora que aparece um plano em cima da mesa, o que a União Europeia está a tentar fazer é dizer: este plano não presta, vamos boicotar este plano. Mas eles têm alternativa? Não, não têm alternativa. E assim, o plano para acabar com a guerra na Ucrânia e a questão dos poderes presidenciais em Portugal a dominarem este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição está a cargo do João Martins. Regressamos à análise dos temas da atualidade na próxima semana.